Bom dia, então, Adilson. O que dá para dizer já desse jogo contra o Santos? Mais um jogo de 6 pontos, nesses que o Joinville teve dos últimos, agora contra um grande time também no futebol brasileiro, fora de casa. Bom dia. Não vale 6, né? Só vale... Coloca-se na tabela 3, né? É um jogo difícil, sempre o Santos na Vila é um time forte, é um time rápido, um time de transição com muita velocidade, um time jovem, com alguns jogadores experientes, né, que sabem cadenciar, com um novo treinador, Dorival, que eu conheço. A gente acompanhou recentemente os jogos, desde a chegada dele, o último confronto contra o Sport, então é um jogo difícil, mas que nós estamos trabalhando para conseguir o nosso objetivo, que é ir para lá para tentar vencer também. Adilson, das variações que você tem treinado, a gente percebeu que na lateral direita você colocou ou o Naldo ou o Arnaldo. A gente sabe que o Arnaldo depende um pouco mais dessa situação. Se o Arnaldo cair no bid, ele estreia? Foi até em função disso, né? Ontem não entrou, passei aqui no Paulinho agora, estamos aguardando, então aí criei uma situação com o Naldo. Então, a princípio, a ideia é essa também. Adilson, bom dia. Bom dia. A gente, nas variações que a gente observou ontem também, tem esse desfalque que estava encaixando bem ali, que é o Lucas Crispim, em relação a esse acordo com o Santos, e a possibilidade, talvez são 2, talvez até 3, enfim, que é o Pop, que tem praticamente a mesma característica, que você já destacou, e também a cadência e experiência do Marcelo Costa. Uma dessas duas você está analisando, você está ainda realmente com dúvida, você já está com o pensamento frisado nesse meio campo? Não, o Lucas não tem esse acordo aí, né? Então, ele não trabalhou ontem, hoje vai para o trabalho, mas sentiu um pouquinho do desgaste ontem no treinamento, no dia anterior. Em relação ao posicionamento, a gente pode mudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe o lado que usa, quem chega, quem organiza, quem precisa tomar um pouquinho de cuidado, exercer uma função tática para ajudar no coletivo. Então, criamos. Agora tem mais um trabalho hoje, fechado, para a gente definir. Adilson, bom dia. Bom dia. Ontem, antes do treino, vocês receberam uma visita lá de representantes da torcida, conversaram com alguns jogadores, com você, com o Sérgio Sampaio, uma conversa até, né, cordial ali, e um pedido, né, um pouco mais de empenho. Como é que o grupo, como é que você recebe esse tipo de manifestação da torcida do Joinville? Olha, eu fiz questão de ir, eu sempre respeitei o torcedor, independente do clube, eu vejo ali uma paixão, uma vontade, em querer ajudar, em querer incentivar, querer o melhor para o clube. E às vezes a gente não vejo problema em explicar, né? Agora, não é mais empenho. Então, e eles mesmos, o time melhorou, então precisávamos fazer algumas coisas. O resultado em si também tem nos prejudicado, mas vejo comprometimento, vejo profissionalismo, vejo dedicação, vejo um bom ambiente. É o resultado em si. Agora, dentro do próprio jogo mesmo, eu vejo uma torcida que ajuda, tenta ajudar e que quer, só que também estão incomodados como nós, né? Estarmos na última colocação, às vezes um pouquinho de gozação, de humilhação, de uma repercussão negativa. Agora, nós temos que encontrar aí alternativas, já vivenciei esse tipo de situação, para que a gente reverta. Agora, com trabalho, com entrega, com apoio, né, com ajuda, com incentivo, com a disciplina, com organização, com vontade aí para superar e reverter. Então, foi uma conversa saudável, nada de uma cobrança assim, porque nós já cobramos aqui no dia a dia para que a nossa situação melhore. Agora, os confrontos, as dificuldades, então não é fácil você ficar 28 anos sem jogar uma Série A, né? E você mudando dentro da competição, você
O Atlético Mineiro, que é o melhor time, o Levir lá tá remontando e sai gente, chega gente, e troca e trabalha às vezes com 2, daqui a pouco tem um, e vende jogador e chega outro. Então, às vezes, o próprio time que já está montado aí há mais de 1 ano e meio e com o mesmo treinador, encontra esse tipo de dificuldade. Imagine nós, que saímos do estadual, teve troca na sequência, teve chegada de jogadores. E eu até entendo eles, né? Agora, nós é que estamos vivenciando o futebol, vocês que são formadores de opinião, precisam ter discernimento para entender determinadas situações. Então, não estou aqui justificando, só estou mostrando como funciona às vezes. E não é da noite para o dia que as coisas acontecem. E exemplo nós temos, né? Eu vi várias equipes que estavam lá na zona de rebaixamento e fizeram um retorno extraordinário, né? O Goiás lá com o Cuca, o Curitiba recente aí, o Atlético com o Mancini, o Grêmio, né, com o Renato, só para citar aqui alguns, né? Eu mesmo vivenciei 3 vezes, eu consegui reverter essa situação. Agora, sem desespero, sem loucura, sem querer bater em ninguém, porque isso só atrapalha. Eu também vivenciei esse lado de cobrança, de invasão, de briga, de bomba, de tiro, e despencou. Porque inibe, se esconde, não joga, não quer a bola, e aí quem vai enxergar é só quem está aqui dentro. É difícil de enxergar. Então, foi positivo, nada de... Tá? E nós entendemos e vamos... o intuito é melhorar. Muitos não acreditam. Agora, nós precisamos acreditar e passar, a gente está vendo uma evolução. Já fizemos um jogo, tivemos situações para definir, para fazer, agora não volta mais, né? Precisamos pensar para frente, a gente estamos a 4 pontos do Goiás, vamos atrás. Para esse jogo agora, tu enxerga o Santos como um concorrente direto do Joinville, ou tu acha que o Santos tem time para estar acima de onde está hoje? E também queria que tu falasse sobre a ausência do principal jogador deles, que é o Ricardo Oliveira. O Santos é como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Inter, né? Os que não caíram ainda, né? É um time tradicional, um time forte, vive um momento conturbado em função das dificuldades que tiveram no início, teve a troca, o Dorival já conhece. É um bom time, venceu o Sport e com propriedade, com velocidade, com dinâmica, tendo chance, controlando bem o jogo, com intensidade. Então, é um jogo difícil, não dá para ficar escolhendo assim. Então, vejo muito equilíbrio entre as equipes assim. A gente não vê. Nós enfrentamos o Atlético Mineiro e jogamos, né? Marcamos, tivemos situações, teve 2 lances de impedimento que nos prejudicaram, tivemos situações para criar. O Atlético finalizou pouco. Jogamos contra o Sport, que está lá no G4, jogamos muito bem, principalmente o segundo tempo, a gente se impôs, jogou dentro do campo do Sport. Você vê com 1 ano e 6 meses lá de trabalho o Eduardo. Então, está muito igual, não tem nada de extraordinário. Então, é um bom time que vive um momento difícil, que está tentando reverter, e a gente espera fazer o nosso jogo para conseguir os nossos objetivos. Adilson, eu sempre pergunto de número e vou voltar a eles. A gente fala aí de porcentagem, de pontuação, de histórico, e eu queria saber se essa diferença de 4 pontos que tira vocês da zona de abaixamento é o único número que tu trabalhas hoje. Eu guardo muito isso, né? Eu prefiro ficar mais reservado, trabalhar mais jogo a jogo. Claro que, evidente, algumas situações, alguns campeonatos diminuíram, não tem como você negar. Eu achei até, em função da Libertadores, só ter o Internacional que saiu, a pontuação ela pode diminuir, porque esses clubes podem vencer mais pela força desses clubes. Agora, deixa eu ficar só com esses 4, né? Eu acho que é importante eu focar o Santos e tá ali o Goiás perto, né? Então a gente começa a se incomodar e
E aí dorme, já dorme pouco, aí depois nem dorme. Então, vamos focar nesses 3 aí contra o Santos, tentar fazer a nossa parte para melhorar e diminuir. Isso, com certeza você acompanhou o jogo do Santos contra o Sport quarta-feira e deve ter percebido que 2 jogadores estão crescendo muito coletivamente, né? O Gabriel e o Geovânio foram talvez os 2 principais jogadores da partida, pelo menos os que marcaram os gols, e sempre nessa transição lateral, né? Jogando pelas pontas, movimentando também, fazendo aquele falso 9 quando o treinador pede. Dá para neutralizar esse tipo de jogada, de repente colocando 2 laterais mais defensivos? Olha, o Geovânio foi nós que chamamos lá quando eu trabalhei no Santos, que puxamos ele para o profissional. O Gabigol veio depois, é mais jovem, eu acho. Acho não é. São jogadores que às vezes trabalham num estilo diferente. Claro que faz muita diagonal, entra muito por dentro, tem muitas jogadas individuais, um taticamente cumpre mais, pode ser que ele trabalhe de centroavante, o Longini, o Nilson ou o Gabriel joga aberto, o Gabriel joga de centroavante. Mas são jogadores que têm potencial, que têm qualidade e que tem que ter atenção. Agora, eu entendi a pergunta, se é em função deste ou daquele. Agora, o Diego chegou de uma viagem, né? Chegou de noite, então tem coisas às vezes que vocês ficam marcando lá, daqui a pouco vocês vão desenvolver lá uns 10 campinhos, tá? Eu vou deixar vocês desenvolvendo bastante campinho, porque a gente sabe que o atleta chegou de noite, está um pouquinho cansado, enfim, e a gente segura, troca, faz uma troca pensando em determinadas situações, trabalha também pensando naquilo que você colocou, boa observação, então é assim que a gente trabalha também. Adilson, eu queria que você fizesse uma reflexão, até porque você estava lá dentro e foi reconhecido jogando no sistema defensivo. Você tem 9 jogos pelo Jack, 9 gols sofridos, e desses 9 jogos, apenas 2 você saiu de campo sem sofrer gols. No entanto, dos 9 gols que o Joinville tomou no seu comando, apenas 2 foram no segundo tempo. O que está faltando nos primeiros 45 minutos para que o Joinville consiga fazer o jogo? Você está computando do Corinthians, né? Tá? Eu já falei que não foi o meu jogo. E ali eu sofri gol no intervalo. Eu também trabalho assim às vezes, né? O 0-0, 45, ou reverti, eu não consegui, eu tomei gol. Eu também gosto de trabalhar assim. E erros nossos, né? Então, até entendo hoje que é importante você ter uma defesa equilibrada, os números têm mostrado isso dentro da competição, o Corinthians está aí, é um exemplo. Outras agremiações que ganharam também tiveram a defesa forte, o São Paulo no tricampeonato, só para citar alguns. Mas eu ainda acho que é importante esse poder ofensivo, né? Você dá liberdade, mesmo na nomenclatura vocês usando, você trabalha com 3, você trabalha com 2, ou não tem um meia que todo mundo quer. O importante é chegar, né? Como chegar, a gente tem cobrado, mas erramos, foram mais nossos os erros do que mérito do adversário. Então, a gente tem sentado, mostrado, trabalhado para corrigir e diminuir, né? Ainda sobre ontem, essa movimentação que você fez na arena, a gente observou 4 peças que você praticamente não mexeu na questão de tirar, de botar para baixo, enfim, foi Guti, Douglas Silva, Marion e Silvinho. Podemos dizer que isso pode ser uma certeza para você no domingo? E os 2 do meio e o terceiro do meio foi para o lado em função do bid, então já é mais gente, né? Então, algumas preocupações existem, né? Mas eu também trabalho mexendo com o outro lado. Então, eu tenho a noção e a ideia do que é para a gente fazer, né? Os devidos cuidados, onde explorar, o que precisamos fazer. Então, agora é executar dentro do jogo. Adilson, a chegada do Ricardo Bueno é um jogador que, na sua coletiva, falou que não é só exclusivamente diário, um jogador que gosta de se movimentar, mas dentro dessa evolução de, vamos dizer, arrumar a casa do Joinville, é uma peça importante que o Adilson Batista esperava
para essa continuidade da competição? Como é que você avalia essa chegada do jogador? É um jogador que eu conheço, foi indicação minha, como foi lá o Paulo Roberto, volante. Você vai indicando e às vezes não dá para trabalhar, você sai ou não dá o tempo. Eu tinha pedido ele no Atlético Paranaense, quando estava já no Oeste ainda, né, de Itápolis. Enfim, é um jogador técnico, um jogador que tem bom domínio, tem boa conclusão, tem boa impulsão, que sabe jogar, tem boa leitura, inteligente para jogar. Então, é um atleta que eu já conheço e sei do potencial e que será importante. Agora, está vindo de um fuso horário, quer dizer, ainda precisa melhorar a parte física, então não dá nem para pensar. Se alguém pensou equivocadamente já para o jogo de domingo. Então, é com calma. O Zé Arthur viaja? O Zé viaja. Zé Arthur, eu chamo ele de Zé.